noite a todos. Essa iniciativa é uma iniciativa do Hospital Universitário, através de um projeto de extensão chamado HUPA Convida. Então, nós estamos aí convidando a sociedade para se juntar conosco, para a gente discutir assuntos interessantes do combate à Covid-19. Queremos trazer nesse projeto informações, orientações para a sociedade. E, nesse momento, nós gostaríamos de agradecer, né? Como é bom a gente ter esse sentimento de gratidão. Agradecer à gestão superior da universidade, na pessoa do Tonholo e da Eliane. Agradecer à gestão do hospital, na pessoa do professor Célio. Agradecer também aos nossos palestrantes, né? São pessoas queridas, não estão aqui por acaso, são porque são pessoas de notório conhecimento. Agradecer aos meus queridos alunos que nos ajudam a estar fazendo essas iniciativas. Eu estou aqui com um, inclusive, oculto, né, para me apoiar, que fica aqui dando o apoio, mas é o Arthur Tenório, tem também o Gustavo Cancado e o técnico, o Emanuel Farias. Então, vamos iniciar essa live de hoje de saúde mental no tempo da pandemia, da Covid-19, convidando o professor Aldenes Lima. O professor Aldenes é professor de medicina da nossa querida Faculdade de Medicina. Eu também deveria agradecer a nossa diretora, Alessandra, que nos cedeu ao Hospital Universitário. E o Aldenes é professor da faculdade e também diretor do Hospital Escola Portugal Ramalho, hospital de referência no estado de psiquiatria, que nos honra muito o Aldenes estar à frente dessa instituição, porque a gente sabe que ela está bem dirigida e é uma instituição muito importante para o estado de Alagoas. Estamos aqui também com a Vanessa Oliveira, que é a chefe da unidade psicossocial do Hospital Universitário, está aqui nos ajudando e colaborando nesse projeto. Também Vanessa tem uma experiência boa e está na linha de frente aí, ajudando as pessoas que são admitidas no Hospital Universitário com a Covid e também seus familiares. Isso é muito gratificante para a gente, saber que temos essas pessoas dando a gente, né? Então, professor Aldenes, boa noite. E me diga, o que é que a gente deve passar para a sociedade? O que é saúde mental? Boa noite, professor Mário. Boa noite, Vanessa. Boa noite aos estudantes que ajudam. Boa noite a todos que nos assistem. Minha gratidão pelo convite. É uma honra realmente estar aqui. E saúde mental é muito amplo. E definir saúde mental ainda. Saúde mental não seria apenas a ausência dos transtornos mentais, como a gente frisa bem, que saúde não é a falta de doenças. Saúde mental é estar bem consigo. Saúde mental é conseguir equilibrar a vida no seu cotidiano, tendo atividades cognitivas, capacidade de julgamento, raciocínio adequado, que somem, que a pessoa possa ter atitudes coerentes, possa lidar com as situações da vida. Existe uma coisa de dizer saúde mental é quem é certinho, quem é assim. Não. As pessoas são diferentes. A saúde mental vem quando a gente aprende a lidar com ela, quando a gente passa a se aceitar com suas qualidades e com seus defeitos, com suas limitações, e mais ainda a aceitar o outro, conviver com essas diferenças. Muito mais do que qualquer coisa, saúde mental é buscar o autoconhecimento para poder lidar com ações da vida, tanto as positivas como as negativas. É muito tênue a distância entre o que se chama de idade mental da insanidade. Lavar as mãos hoje em dia é uma obrigação e é saudável. Lavar as mãos ou passar no banheiro 3 horas por dia é insano e é patológico. Então, saúde mental tem suas definições, mas não deve se basear em classificações diagnósticas, deve se basear muito mais na capacidade que as pessoas têm de ter prazer em
determinadas, buscar por elas, em lutar por elas. Eu gosto mais de praia, você gosta mais eu gosto do azul, você gosta do amarelo, e saber conviver e lidar com isso e se completarem na convivência, tendo comportamentos adequados que não tragam prejuízo, sofrimento a você, nem prejuízo ao outro. Não traga essa entre a sanidade e a sanidade, manter-se nela, conseguir manter as funções psíquicas equilibradas, é um grande desafio para todo ser humano, e é assim que ele busca a saúde mental. Professor Mário, você está sem microfone. Queria perguntar à Vanessa, quais são os impactos, Vanessa, que você tem observado desse isolamento social para as pessoas? O impacto, professor, vem muito em relação à adaptação. O ser humano é um ser que precisa se adaptar às situações, às circunstâncias, né, que ocorrem no dia a dia, e nesse momento a pandemia pegou muita gente desprevenida. Adaptar, mudar a rotina, adaptar a convivência mais intensa com familiares, as pessoas que estão em isolamento, se adaptar a novas práticas de trabalho. Então, tudo isso requer um empenho, jeitos, em relação a mobilizar as suas energias, as suas estratégias, para conseguir compreender aquilo que está passando e enfrentar, né, encontrar respostas de luta ou fuga, né, são os instintos básicos da gente, e nesse momento eles também são solicitados, né. Eu considero que a saúde, ela impacta no físico, o físico impacta na saúde mental, a saúde mental impacta no físico e vice-versa. Então, a gente não entende um ser disjunto, não é um ser separado, a saúde física e a saúde mental, mas são elementos que se completam. Nesse momento mesmo, a resposta biológica, ela vem no medo, ela vem em diversos padrões de comportamento humano, né? Assim como o emocional também pode causar até sintomas de ansiedade acabam provocando sintomas físicos bem vivenciados pelos sujeitos que entram nesses processos, né? Ok. Aldenis, você gostaria de falar alguma coisa sobre o impacto que você tem observado do isolamento para as pessoas? Professor Mário e ouvintes, a gente tem visto coisas absurdas, tem visto de tudo. Coisas que a gente não acreditava que pudesse acontecer, até porque a nossa geração não viveu uma crise de saúde tão quanto essa, não viveu uma pandemia. As pessoas mudaram totalmente, elas vivem assustadas, adoecendo com mais facilidade, buscando ajuda, frequência, ou vivem guiadas com... Centro natural. Não, nós vamos ter os momentos de estresse, nós vamos, para nos adaptar, vamos ter que nos reinventar muitas vezes. E eu tenho visto isso com o meu marido, que faz o trabalho de casa, né? Ele está em isolamento social, eu sou trabalhadora hospitalar, não estou. Mas eu percebo que em casa a estrutura dele, a dinâmica dele é totalmente diferente, porque tem que incluir o horário de trabalho, tem que incluir o horário de lazer, tem que incluir o horário que a esposa chega e ele vai ter que ir lá na porta com borrifador de álcool, né, antes de entrar em casa, borrifa álcool da mulher. Isso é normal? Isso é uma forma de enfrentar, né, e que até agora tem sido funcional, né, nós temos que estar o tempo todo avaliando mesmo, e quando essa crise passar, é que nós ter parâmetros do que ficou e do que conseguiu ser superado, né. Entendi. Aldenis, você tem observado que queixas mais nos pacientes na sua prática em psiquiatria? Eu estava até anotando aqui, sabe isso, que eu disse, pode ser que a Vanessa fale tudo, não sobre nada para mim, mas eu vou registrar aqui algumas queixas que a gente tem visto em consultório, quanto na prática como psiquiatra, quanto na vida, como a Vanessa colocou, dentro da família, dentro dos amigos, naqueles que pedem socorro a gente, nos grupos que a gente participa, etc, etc.
Número 1, insegurança. É uma muito grande, que é um risco para um monte de transtornos. Medo. De uma coisa invisível, desconhecida, e que não tem... Isso gera incerteza. Outro sintoma muito comum, porque a gente não tem definição de como vai ser. As aulas voltam em agosto, terá condição de ter presencial isso? O shopping abre não sei quando? Ontem eu vi até um comentário, isso, todo mundo está reclamando, recebe um centavo, quando o shopping abre, o shopping está cheio, lotado, e o povo comprando. Esse distanciamento pode mexer com os afetos, mas eu ainda notei mais aqui, a ansiedade, uma irritabilidade pela necessidade do isolamento, as dificuldades financeiras que vêm, que geram sintomas de tristeza, sintomas de angústia em muitas pessoas, e, finalmente, o sono irregular. Sono irregular, tanto como soma de algum problema, como consequência, ou como consequência dessa higiene, do ciclo errado, de você passar o dia todinho em casa, e aí você termina dormindo, quando está assistindo alguma coisa na TV, ou quando não está fazendo nada, e termina a noite não conseguindo dormir. Uma outra queixa que está ficando muito comum é das dificuldades sexuais. O que tem gente pedindo receita do azulzinho ultimamente, ficando muito comum, por conta da dificuldade de, depois de tudo isso, ou pela preocupação com o que tem para resolver e não resolver, ou por estar toda hora direto junto da pessoa e já começar a diminuir o interesse, coisas que fazem com que a mente da gente seja tão individual, mas tem sido queixa também muito frequente. Certo. Muito bem. Então, eu vou continuar, mas uma coisa assim que eu gostaria de falar é o seguinte: nesse isolamento, viu, eu tive uma experiência muito boa. Quais transtornos mentais que você tem atendido nesse período? Uma das coisas que a gente não pode ser é a sintomatologia que o Covid provoca. Ele provoca sintomas respiratórios como carro-chefe. Então, o medo do falta de ar, da dispneia, independente de como vai dar o exame, independente do que vai, tem feito com que muitas pessoas tenham tido ataques de pânico. Eu não diria um transtorno de pânico já, porque o transtorno de pânico requer alguns critérios para poder ser definido. Mas o ataque de pânico, a mola mestra, daqueles que eu tenho acompanhado, até de quem tinha alguma alteração já patológica antes, e de quem não tinha. Muitas pessoas com falta de ar, com medo da morte, sensação de que vai enlouquecer, com medo de perder o controle, com taquicardia, com sintomas clássicos de um ataque pânico que demora algum tempo e que algumas vezes, e o pior ainda, eu preciso ir numa emergência e não tenho coragem de ir porque eu vou ser contaminado. O transtorno do pânico, os outros transtornos de ansiedade têm aumentado. Tem aumentado as alterações do sono, as irritabilidades, a tensão muscular, tudo aquilo que gera a ansiedade generalizada ou fóbicos isolados. Uma outra coisa que, no início, eu até brinquei, porque uma paciente minha com toque disse: o meu conteúdo é diferente, o meu não é de contaminação, então, para mim, não tem problema nenhum essa onda que está acontecendo. Portanto, outras pessoas, ou que tinham transtorno do toque, com o centro sendo a contaminação e a limpeza, exacerbando isso aí, perdendo todo aquilo que tinha sido aproveitado das técnicas anteriores, medicamentosas e psicoterápicas, e outras pessoas que não tiveram, que não tinham, que tinham, às vezes, até uma personalidade mais plástica, mas que estão agora com o transtorno, estão agora desenvolvendo de uma forma exagerada, irracional. Então, transtorno de ansiedade, de um modo geral, incluindo o toque. Transtornos depressivos. Eu pensava que não está sendo tanto, pelo menos no contexto mesmo da sua plenitude.
mas tenho certeza que no futuro vai aumentar muito. E uma coisa que assusta, que não está ligado diretamente à depressão, e está, porque teoricamente, onde ela mais aparece, são os casos de suicídio, professor Mário, Vanessa e vocês mais. Tem chamado a atenção, inclusive ontem conversando com colegas, existe várias formas, vários motivos das pessoas a cometer suicídio, ou tentar, ou concretizar. Primeiro, os problemas sociais e financeiros. Estamos passando por dificuldade, tudo fechado, era coisa para 15 dias, para um mês, passou para 2, e aí não consigo pagar meus funcionários, etc., etc., e posso me matar. Segundo, a falta de apoio, a falta de ajuda, a falta de continuidade dos tratamentos. Então, muita gente que já tinha doença e não está conseguindo fazer o controle adequado, não está tendo a presença, etc., e isso. Uma outra coisa que chamou mais a minha atenção foi as pessoas que testaram positivo para o Covid, preferiram se matar antes de correr o risco de ser entubado. Isso chamou muito minha atenção, não vi nenhum caso dele comigo, mas foi relatado por colegas, confirmados por outros, e de que está acontecendo mais frequentemente do que a gente pensava. Então, isso tem um leque muito amplo, não a depressão em si ter aumentado, não só, mas dessas outras situações que envolvem, e do isolamento social. Você imagina que uma pessoa que é isso, estando sozinha, sem apoio, sem convivência, a possibilidade de concretizar o ato tem sido grande. E a incidência tem sido pouco divulgada. Tem acontecido muitos casos pelo Brasil, pelo mundo afora. Eu anotei 2, a somatização, o transtorno de somatização propriamente dito, pessoas tendo, você fala sobre isso, a pessoa vai, liga para você e diz, eu estou tendo falta de ar. O aluno vai e diz, eu estou tendo, o que está acontecendo? O parente diz, eu estou tendo muita tristeza, ou eu estou tendo muito tremor. E assim vai, todo mundo pedindo receita disso, receita daquilo. Não estou falando dos doentes, não estou falando daqueles que são diagnosticados e que realmente precisam. Eu estou falando, tenho prescrito, se acalme, Marcugina, ultimamente, que as pessoas tentem começar com isso antes de ter acesso à psicoterapia ou de partir para um tratamento maior, mostrando que não necessita disso, mas as pessoas estão em polvorosa. E o último, pode até ter mais, eu ter esquecido algum, é o transtorno do estresse. O transtorno da adaptação a esse momento, o estresse agudo, que vem logo depois daquela perda, que vem logo depois do luto, que está presente, muitas pessoas agora, e que podem se tornar um transtorno de estresse pós-traumático e vir a tomar conta das nossas preocupações da saúde mental no Brasil e no mundo a partir dos próximos meses. Eu falaria até dessa questão do luto, viu, professor? Porque a gente tem vivenciado um número crescente de óbitos, né? E isso tanto é massacrante para o trabalhador hospitalar, como é dificílimo para as famílias. Todos os rituais que nós temos costume na nossa sociedade estão fragilizados. A pessoa morre e não tem um velório, não tem a missa de sétimo dia, o culto, dependendo da religião, não tem a possibilidade de fazer um momento de confraternização entre as pessoas que ficaram para ajudar a elaborar a perda. Então, nesse momento, a gente está tendo muito a situação do luto, que tende a futuramente, se não for bem conduzido, a se tornar patológico. Como eu já tive contato com colegas também, não fui eu que atendi, mas com o relato de um paciente que a esposa dele morreu, não foi Covid, foi um atropelamento, e faleceu, eles moravam juntos, faleceu a esposa, ele não teve direito a fazer um velório, a fazer o ritual de despedida, e ele desenvolveu uma depressão estando em isolamento social. Então, tudo potencializou para aquele paciente. Né, foi um relato de uma colega de um grupo nacional. Então, tudo isso a gente tem que ponderar que, nesse momento, nós estamos mais expostos.
né, as situações estressoras. Ô, Vanessa, você que está lá com nossos colaboradores no hospital universitário, você tem observado que prevalência maior de transtorno nessa comunidade? Você tem já, assim, uma noção? Eu não diria transtorno, professor Mário, mas a gente tem visto muito grande uma ambivalência, uma ambiguidade, sintomas de ambivalência. Ao mesmo tempo que eu quero prestar o melhor de mim no trabalho, eu tenho medo de ir para levando o perigo à minha família, queixas no sentido de ansiedade e até pessoas que apresentam choro. Eu tenho que ir, é dia do meu plantão, a pessoa amanhece e chora. Então, essas respostas, elas são respostas comportamentais para situações que a gente ainda está se adaptando, né? São perfeitamente compreensíveis para esse momento, são formas de enfrentamento até chegar a uma elaboração que realmente a gente entenda tudo isso que está passando, né? Hoje, o hospital tem um contingente pequeno de psicólogos, só são 10 psicólogas por ano, e nós tiramos as psicólogas dos seus setores de referência para prover duas modalidades de atendimento, o atendimento às familiares de Covid e o atendimento à saúde do trabalhador. Hoje, a psicologia do HU está voltado para isso, né? Mas a gente percebe também um interessante. Nem todo mundo está disposto a falar sobre. A gente montou um serviço de saúde do trabalhador com psiquiatria, psicologia. Nós tivemos um reforço bem significativo dos professores do Instituto de Psicologia da UFAL, que disponibilizaram atendimentos online, né, para os trabalhadores do HU, e a gente tem uma baixa busca por esses serviços. Aí resolvemos fazer a balança de equilíbrio. Vamos ofertar práticas integrativas, acupuntura, momentos de autocuidado que não envolvam a verbalização. Aí está lotado. Nós temos uma agenda de acupunturista lotada até o final do mês, nós temos a educadora física que faz massagem relaxante, a terapeuta ocupacional que faz meditação conduzida. Então, essas agendas estão lotadas. A gente vê a grande dificuldade das pessoas ainda de verbalizarem sobre tudo isso. Pois é, eu fico feliz com essa sua fala, quando a gente percebe o quanto está se podendo ajudar, né? Quanto é que a gente pode estar ajudando. Cita aí essas terapias, eu fico aqui inquieto, extremamente feliz por a gente saber que a gente está dando essa resposta à sociedade. E falando em sociedade, Aldenis, a gente não tem aqui a possibilidade de estar respondendo todas as perguntas, porque esse momento é um momento mais informativo do que interativo, porque nós temos um tempo pequeno de 1 hora. Mas tem uma pessoa aqui perguntando: doutor Aldene, minha mãe não está conseguindo dormir, fica chorando, o que é que eu posso fazer? Eu achei, como é mãe, aí eu tenho que abrir a exceção, porque mãe é mãe, não é? A gente tem que abrir a exceção. Eu acho que, sem querer, eu falei nisso um pouquinho antes, né? A gente tem as pessoas que têm procurado porque estão unicamente sem dormir ou dormindo errado. Só por isso, essa queixa isolada não dá condição da gente pensar em dar nada de mais. O que a gente pode orientar é que ela seja avaliada em algum momento, em algum setor. Os CAPs, mesmo, vamos dizer, com suas limitações, continuam funcionando. Os municípios estão abertos, e aí, dependendo do endereço dela, ela procuraria o CAPs próximo da casa dela, se for um atendimento pelo SUS. O pessoal da psicologia e da medicina, da psiquiatria, continua atendendo em seus consultórios,
alguns de forma presencial, grande maioria presencial e por telemedicina. Todas as pessoas têm algum caminho para chegar. A emergência do Hospital Portugal Ramalho continua funcionando 24 horas, de domingo a domingo. Agora, o fato da pessoa não dormir e estar chorando, se ela já tem alguma história e isso está se agravando, não dá para a gente orientar por aqui. Precisa ser realmente vista pelo próprio médico assistente ou por alguém na emergência. Se não que não existia, está tendo, a gente começa com as coisas mais leves. Busque ocupar o tempo dela com coisas prazerosas. Peça que ela veja menos a televisão na hora dos noticiários que aparecem em cemitérios, que é aquelas notícias mais trágicas. Busque fazer com que, mesmo à distância, ela tenha o apoio das pessoas que a amam, das pessoas que gostam dela, das pessoas, dos amigos, nesses instrumentos que a gente aprendeu a lidar ultimamente, mais do que já lidava antes. E se tiver de alguma coisa para dormir, use alguma coisa natural no início. Não pense em pegar alguma medicação e vou tomar uma tarja preta que vai me por dentro da dependência, sem eu estar precisando dela. Se ela precisar, o profissional vai prescrever. Mas, se não, use uma coisa mais natural, busque um apoio psicológico, mesmo que não seja profissional ainda, se ela não conseguir acesso, mas é possível ter, mesmo que ela não tenha, ela busque fazer coisas sábias para ela e ter esse apoio. Tem até um outro apoio que é o espiritual. Buscar ver nela quais as crenças que ela tem para servir de apoio. Eu não disse na saúde, mas a saúde mental também é não ter fanatismo, mas é ter fé. A saúde mental também não é ter exagero, mas é ser livre, é ter liberdade de não ficar dependente de nada. Então, que ela busque isso e que ela, quanto filha, ajude para encontrar essa liberdade que é o retorno da sua saúde mental. Vanessa, alguma coisa mais? Não, eu achei perfeita a colocação. E que realmente as pessoas entendam que, nesse momento, as pessoas precisam se cuidar umas das outras. Esse choro, será que incomoda a mãe ou o filho? Então, vamos entender o que é que o choro desperta em nós também. Às vezes, o choro é uma reação para alívio, né? Não é de todo ruim chorar. O chorar é uma forma de alavar. Agora, se isso está imobilizando, se isso está angustiando essa pessoa, é importante que ela fale sobre, que ela encontre apoio, né? A gente, em geral, vê, não sei se é a experiência do professor Denis, mas, em geral, eu vejo no consultório que familiares de pessoas não acometidas de adoecimento mental, geralmente têm pouca paciência à escuta, pouca tolerância à escuta, e vem com aquelas atitudes que são empáticas, aliás, são simpáticas, não são empáticas, de dizer, vai passar, pare de chorar, isso tudo vai passar. Calma, que a gente precisa se acalmar. E, às vezes, dizer que vai passar por si não vai resolver. Né? É preciso que essa pessoa entenda todo esse processo que está passando mesmo. E reações como choro, até a alteração do sono, elas podem ser reações de adaptação. E que, nesse momento, sendo funcional de alguma forma. Quando a pessoa não consegue falar, que ela consiga, pelo menos, expressar suas emoções através do choro. Né? Não precisa negar, precisa dizer não chore, pare, ou vai passar. Não, nesse momento atual, o que está aliviando a chorar, vamos chorar. Ok, muito bom. Obrigado a vocês, achei muito bom. Denis, me diga uma coisa, quais são os grupos de maior risco, de maior vulnerabilidade para esses transtornos, para esses probleminhas de saúde mental que você tem observado? Eu tenho notado nas pessoas que convivem muito na linha de frente. Um grupo que sofre, acho até que já foi comentado aqui, assim, são pessoas que
estão sofrendo pelo risco da contaminação, são pessoas que estão sofrendo por se sentirem impotentes em algumas situações, portanto fragilizadas, são pessoas que são a ficar distante, muitas vezes, do restante da família, para não levar o risco de contaminação para as pessoas que ela mais ama, são pessoas que, então, e essas pessoas têm adoecido. E parece que tem muito a ver, Mário, a imunologia desse sofrimento emocional a facilitar a aquisição maior da testagem positiva. Mesmo que essas pessoas não desenvolvam quadros graves, dependendo disso, etc. Mas elas estão muito... lidando com as pessoas lá no Portugal Ramalho, eu diria que tem uns 10% que estão levando com mais serenidade. A grande maioria está, eu só venho porque tenho que vir. Uma necessidade de cada um, e independente de ter 60 anos, independente de ser isso, independente de ser obeso, independente de ser diabético, todos são muito vulneráveis, principalmente quando estão lidando com a exposição. Fora isso, tem, como eu disse antes, aquele paciente que tinha toque de contaminação vai ter mais facilidade. Aquele paciente que fazia tratamento certinho com o médico no posto e agora não tem mais, ou com o psicólogo em determinado local e está tendo dificuldade, ele tem mais facilidade de vida. Aquele paciente que se isola e tem pessoas adoecendo, os familiares, a história do luto, muito bem colocada, o sofrimento por essa perda, é um fator gritante de um transtorno de estresse pós-traumático, do futuro estresse pós-traumático, porque é uma catástrofe na vida desse cidadão. Então, essas pessoas que lidam com isso, as pessoas mais, como a gente diz na psiquiatria, neuroticismo mais acentuado, com a afetividade mais negativa, com a autoimagem mais para baixo, com a autoestima mais para baixo. Então, tudo fica vendo como se fosse o apocalipse, como se fosse o juízo final, como se chegasse o momento em que não tem mais expectativa nenhuma. Eu só estou esperando para ver o dia em que eu vou ser contaminado, ou que as pessoas que eu amo vão se embora e eu vou ficar aqui sozinho, e talvez seja melhor matar do que vivenciar isso. Então, essas, tanto aquelas mais do ponto de vista temperamental, quanto as outras fragilizadas do ponto de vista ambiental até, socioambiental, economicamente fragilizadas, vendo não ter condição de dar alimento ao filho. Todas elas, e aquelas que estão convivendo diretamente com os doentes, ou tendo doenças na família ligadas ao vírus, eu acho que são as mais suscetíveis. Perfeito. Vanessa, você tem observado nos seus pacientes e também nos nossos colaboradores no hospital alguma frequência maior daquelas pessoas que já estavam sendo acompanhadas por alguns problemas e, nesse período, houve um quadro de maior descompensação, ou você acha que está igual? Desculpe, professor, mas realmente a gente teve um aumento de situações, de pessoas que já viviam em situações prévias, né? Abriu o consultório para a saúde do trabalhador e encontrou situações diversas, desde perdas familiares, situações realmente ligadas ao Covid, o medo em relação ao Covid, que desencadeia uma crise de ansiedade, mas as pessoas que tinham histórias pregressas, elas estão procurando mais os serviços, sim. Inclusive, temos exemplos de pessoas de diversas funções dentro do hospital, desde profissionais de assistência direta, como médicos, enfermeiras, como tem pessoal dos serviços gerais, que se sente ali naquele momento exposto a uma condição que não sabe como lidar, e isso potencializa umas que anteriormente já existiam ali.
né? Então, está tendo muita procura de pessoas que tinham situações pregressas. Agora, o que é que a gente considera também? Quando a gente abriu o serviço para a saúde do trabalhador, as pessoas ligavam e diziam assim, é só se for relacionado ao Covid? Gente, mas agora, no nosso contexto do Covid, foi a perda da minha tia, foi a perda da minha avó, foi o rompimento de um relacionamento. Mas nesse momento e nesse contexto em que toda a sociedade está sob estresse, sob pressão, encontrando novas formas de se organizar, é natural que essas pessoas tenham uma recaída de sintomas ou até mesmo um agravamento dos sintomas, né? Como o professor Aldenis mencionou anteriormente, a gente tem visto muita catastrofização, né? Catastrofização dentro da psicologia a gente denomina quando um pensamento ele ganha uma proporção fora da dimensão. O exemplo que ele deu foi excelente, da questão do suicídio antes de ter alguma situação concreta, né? E é isso que a catástrofe faz, e a gente vê que tem uma maior incidência de catastrofização nesse período. Perfeito. Aldenis, me fale um pouco sobre... Eu tenho observado que, sem dúvidas, a gente vê que a situação da pandemia é uma situação de desafio. Todos nós estamos desafiados nas diversas áreas, né? Até os jovens estão se sentindo desafiados. Aí eu pergunto a vocês, e esse desafio para os profissionais da saúde, como é que vocês têm observado? Para mim, tem sido uma coisa inesperada. É um desafio muito grande em todos os campos. Como médico, participando de grupo de médico, aí não falando só de psiquiatra, eu diria que assusta o resto dos colegas tendo que ir para uma UTI, as orações que a gente tem que estar fazendo juntos para poder... Porque não tem outra coisa que tudo é à distância, sendo contato. A Yasmin mandou para mim um zap um dia antes das paradas que ela teve, em que ela repetia o que ela tinha colocado para o grupo como um todo. Ainda bem que tem a Bíblia de Deus, ainda bem que tem o zap, e tem vocês para lerem o que eu estou mandando. Porque eu estou sozinho num quarto, é uma UTI, mas eu estou sozinho, isolado. Graças a Deus, minha filha pode entrar, mas fora disso, todo mundo tem medo de estar em contato comigo. No outro colega nosso, que não faleceu, disse que quando caiu, após a crise, após o Covid dele está quase recebendo alta, mas aí ele foi ao banheiro, teve uma síncope, e disse que notou a ação das pessoas para ir tocar nele, para levantá-lo. Então, eu tenho falado muito com meus amigos, com as pessoas conhecidas, trabalhadores da saúde, seja em que área for, como foi bem aí, tanto médico, enfermeiro, área administrativa, os terceirizados, área de serviços gerais, etc., que se preparem, porque quando saírem do isolamento, aqueles que tiveram que ser hospitalizados, já estão em casa, etc., que as pessoas, até vocês, não vão estar perto deles, porque vão continuar com medo durante um tempo. É uma mecanismo de proteção de cada um da gente. Então, o que eu tenho notado é assim, é assustador por tudo isso, a gente passa por situações em que a realidade das mortes, hoje foram 24 mortes em Alagoas, então a gente está vendo uma disparada sem controle, não sabe quando é que isso vai começar a diminuir, para nos acalmar um pouquinho, para nos acalantar, nos trazer esperança de que a curva vai ser. Então, a gente não sabe se as decisões dos governos são corretas ou estão erradas, porque um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente fica nessa confusão. Imagina quem está trabalhando com isso, eles estão realmente adoecendo mais. Eu não sei como é que a gente vai sair dessa, porque, assim, no consultório, por exemplo, é um paciente a cada 1h30, para dar tempo de preparar o ambiente para outro vir e do profissional podê-lo com segurança.
Então, são várias situações em que tem que ter uma mudança e a gente não sabe por quanto tempo vai ser essa mudança, por quanto tempo cada profissional, dentro de cada área, cada especificidade do seu ofício, vai ter como fazer, mas que essa mudança vai estar existindo e vai existir, tanto é como você mesmo disse, até os jovens precisam se adaptar. Isso serve para os médicos, isso serve para os nossos estudantes, isso serve para a gente como um todo, porque está todo mundo ansioso, muito perdido diante de uma situação inusitada. Ok. Tem uma coisa que particularmente me incomoda. Algumas campanhas no intuito de motivar que comparam profissionais de saúde a super-heróis. Isso tem me incomodado particularmente, porque o que eu vejo é muito sensato. Inclusive, outro dia eu vi um outdoor do COREM, do Conselho de Enfermagem, queria até parabenizar pela iniciativa, que dizia assim: nem santos, nem heróis, nós queremos só o trabalho com dignidade. Então, é interessante a gente ver que a perspectiva do profissional em relação ao recebimento de mensagens desse teor, mensagem que somos comparados a super-heróis, e nós sabemos que não somos. Nós sabemos que temos nossas fragilidades, nós sabemos da angústia que sente quando sai de trabalho. Então, assim, a gente procurar ser empático e acolhedor, independente, né, da categoria profissional, mas para a gente também tirar um pouco desse peso. Os profissionais de saúde não são os detentores da cura, eles são pessoas que estão ali para auxiliar, mas dentro de uma pandemia, muita gente, como o professor Denis falou, está perdido. Eu conversava com um residente há dias, e ele me falava da angústia dele diante da dificuldade de trabalhar uma medicina baseada em evidências, no momento em que a gente ainda não encontrou as evidências, a gente ainda não encontrou elementos o suficiente para entender essa patologia, né? E isso gera comoção, isso gera necessidade de elaboração, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai achando os caminhos, mas é um esforço, e é um esforço coletivo, que a gente deve evitar que se torne uma pressão em cima dos trabalhadores da saúde, né? E dos pesquisadores também. Pois. A gente tem ficado muito preocupado, realmente, com os profissionais de saúde. Nós participamos de alguns grupos e, diariamente, a gente tem observado o adoecimento de um e de outro, e quando não é internado em estado grave ou em quadros moderados, a gente vê o adoecimento da pessoa pela patologia. Quer dizer, ela está no grupo, aí nos procura no privado e diz assim: professor, eu estou também com a doença. Ontem eu fiquei extremamente preocupado que uma colega saiu e ela está na linha de frente, ela é uma das pessoas bem importantes no estado de Alagoas, ela está em vários hospitais, dando apoio, na linha de frente. Mário, eu me afastei de tudo, porque eu sou suspeita agora. Eu estou muito angustiada aqui fazendo o exame. Eu disse: gente, como é que eu agora vou me vestir de médico, de psiquiatra, de psicólogo ou só de amigo? Eu fiquei com uma certa dúvida de qual seria o meu papel naquela hora e optei por ser amigo, porque eu acho que a gente, nesse momento, se for amigo, já faço a minha parte. Agora, o técnico, né? O técnico está aí, você, está aí o Aldenis para dar esse apoio. Mas, Mário, nessa hora, quando é uma pessoa amiga, a gente não é profissional, não. A gente é amigo mesmo, somente. É só a escuta mesmo, é só o ombro, porque não tem outra coisa para fazer. Você não sabe como orientar, porque o afeto fala mais alto do que qualquer conhecimento. Pois é. Vocês têm alguma notícia em relação se já se está construindo alguma política para a saúde mental?
O que eu posso dizer, assim, como membro da Associação Brasil de Psiquiatria, eu sei que está se reunindo com frequência para pensar em que estratégias vão ser usadas, só que ela está precisando colher mais coisas. Aquilo que eu disse também, a gente está vendo quais são os transtornos que mais acometem, está vendo quais são os sintomas que mais acometem, está vendo... Foi aí que eu descobri a história do suicídio de pessoas com Covid positivo. Nessas discussões e a orientação, não existe ainda a orientação formada, mas já existe muita escrita na expectativa de, dependendo do andar da carruagem, ser estimulada, ser colocada em prática. O Conselho Federal de Medicina, do mesmo jeito, está fazendo o que pode, o que entende, também associado aos membros da psiquiatria, para pensar nisso. Não sei, no Conselho de Psicologia, Vanessa pode explicar se está como é que, mas, assim, os outros locais, em termos acho que Ministério de Saúde, eu não recebi nada. Em termos da saúde mesmo, voltado para a saúde mental, em termos de coordenações, ainda não recebi nenhum comunicado, nenhuma convocação para discussão de nada. Mas do Conselho Federal de Medicina, sim. Agora, o que é tudo muito incipiente ainda, é tudo muito esboço, porque vai depender dos dados que forem consolidados. Isso, a gente tem visto uma mobilização das categorias, né? O CRP também regularizou, esse período foi muito produtivo para o CRP, porque regularizou a questão do atendimento em telesaúde, né? Criou um cadastro para psicólogos se credenciarem para poder organizar, né, o atendimento à distância. Além disso, a gente vê iniciativas em alguns hospitais universitários, a própria rede ABC ofereceu para a gente esses dias um curso de primeiros cuidados psicológicos, primeiros socorros psicológicos, e foi um curso, inclusive, aberto para outras áreas, né, os primeiros cuidados psicológicos não restritos ao psicólogo. E eu achei muito proveitoso a gente conversando com pessoas de outros estados, soubemos de iniciativas como do Rio Grande do Norte, que já tem um laboratório de estresse pós-traumático e que está organizando para fazer um intensivão, digamos assim, em relação a esse laboratório ambulatório de estresse pós-traumático no pós-pandemia. Isso é porque o Aldene já tinha falado isso, a gente vai depois tentar deixar isso mais claro, mas esse pós-pandemia, nós vamos ter que separar uns 5 minutos para a gente estar discutindo isso. Aqui tem uma pergunta, Vanessa. O que você aconselharia para a pessoa que está ansiosa, né, nesse período? Se teria uma técnica, alguma coisa para ela estar fazendo para melhor, não seja uma consulta, não um conselho. Sim, olha, a gente precisa ver qual é a dimensão dessa ansiedade, desse pânico, que às vezes a pessoa refere como pânico, mas são angústias também, né? Nesse momento, existem o conselho, que eu poderia dizer, como é que eu posso definir, não é nem um conselho, mas uma orientação, é que a gente busque equilíbrio. Se a nossa rotina foi estressante, no final do dia, tiram, tem algo que relaxe, né? E nesse sentido, exercícios de meditação e exercícios respiratórios, eles são muito proveitosos para a redução da ansiedade. Às vezes, a ansiedade assume tal dimensão que a pessoa nem consegue fazer os exercícios respiratórios, né? E para isso, hoje a gente tem uma técnica chamada grounding, que é ancoragem, digamos assim, firmar os pés no chão, vamos para o concreto. Para evitar entrar no padrão, hipotecar o padrão de ansiedade, a gente para no concreto e exercita mentalmente a descrição do ambiente onde a gente está. Esse também é um exercício que ajuda a conter a ansiedade para preparar a pessoa para um outro exercício, como meditação ou respiração.
né, exercícios de respiração. Agora, é importante, se essa pessoa sente que isso toma uma dimensão, uma proporção maior, que já existiam alguns traços antes da pandemia, de procurar ajuda de uma agência mesmo psicológica. A psicologia, muitas vezes as pessoas não conhecem como funciona, e é importante a gente alertar também, porque o psicólogo, a psicóloga não vai fazer só uma consulta, né? Em uma consulta a gente ajuda muito pouco, né? A gente começa a entender o processo e o funcionamento, digamos assim, do padrão de comportamento daquele paciente. Então, é necessário uma continuidade, consultas semanais, que a pessoa comece a rever tudo que está sendo planejado, elaborado dentro do consultório, também na sua rotina, as aplicações da terapia, né? Então, tudo isso é importante ser buscado caso essa ansiedade fale muito alto aí nesse período de pandemia. Ô, Denis, em relação ainda à ansiedade, existe uma outra pergunta aqui, que a pessoa está muito preocupada, e eu vi que essa preocupação também é de outras tantas, com a compulsão, né? A compulsão por comer. A pessoa está muito tempo em casa, né? Então não tem muita coisa, fica sempre atacando a geladeira, né? E para nós que somos gastroenterologistas, a gente se preocupa às vezes porque a compulsão noturna ela tem assim uma expressão maléfica muito grande. O que é que você nos diz? É muito complicado, Mário. É muito complicado. É bom que a audiência entenda que qualquer um de nós ficando muito tempo em casa, o caminho da geladeira, o caminho da churrasqueira, é natural. Eu já aumentei 2 quilos e olho metade em casa, o restante eu continuo na ativa. Então, como as pessoas estão. Não considero compulsão, não. Agora, se chegou a compulsão alimentar, parece mentira, é o mais comum dos transtornos alimentares. É mais frequente do que a anorexia, do que a bulimia, do que aqueles outros até mais estudados. Ela é diferente do toque, porque ela é cíclica da alimentação, e ela tem toda uma situação por trás de tudo, todo um componente psíquico muito forte, de ambiente, de tua influência familiar, mas muito das pessoas. E tem muito a ver com a infância, com bullying, com obesidade, com um monte de outras coisas que podem acontecer. Se a pessoa está tendo só agora, por conta da pandemia, repito, não dá para se assustar tanto. Só tem que fechar a boca, botar um fechiclé. Evitar atender o desejo, ter a vontade, mas se controlar. Porque tem os outros que dá complicação, e somente se a pessoa tiver uma facilidade maior das alterações de taxas sanguíneas, etc. Mas, se for a compulsão como problema, como doença, a gente saberia como tratar, mas não é esse o nosso objetivo aqui. A gente só diz que precisa de acompanhamento, nutrólogos ou nutricionistas, que tratem isso, tem que ser pessoas preparadas para isso, não é qualquer nutricionista que tem estruturada, psicólogos também que tenham experiência com isso, médicos clínicos ou endocrinologistas que tenham conhecimento, e, finalmente, a psiquiatria foi estritamente necessário. Quando eu dou essa aula para os meus alunos, eu digo que os médicos clínicos têm a obrigação de saber tratar disso, porque eles vão ver com muito mais frequência. Agora, na pandemia, isso é comum, o que eu tenho visto de gente colocando antes e depois de 3 meses, e a gente não reconhece de tanta papada, de tanto, mas tem que ter cuidado, porque é um sintoma de ansiedade, no fim das contas, e que, se for só por conta da pandemia, realmente vai ser superado em algum momento, deixa chegar aos 100 quilos antes disso. Ô, Vanessa, você tem feito teleatendimento, teleconsulta? Pouco, professor Mário, porque eu estou na ativa diária no hospital.
Então, quem tem feito teleconsulta, a gente tem contato com a assistência dos professores da UFAL, do Instituto de Psicologia. Eles estão muito mais ativos na teleconsulta, e nós temos uma das psicólogas também, que é da nossa equipe, que ela já atendia ambulatório. Então, hoje ela está para a saúde do trabalhador, mas ela também está fazendo teleconsulta para os pacientes de ambulatório que estão em crises, né? Não é todo mundo do ambulatório seguir e continuar fazendo os atendimentos, mas ela tem feito para intervenções em si. Certo. Ô, Denis, e nós que estamos acostumados à consulta presencial e aquele olho no olho, aquele olhar, aquela leitura corporal que a gente gosta de fazer, né? E como é que você vê essa parte da telemedicina e a pediatria? Eu tenho uma opinião muito própria, mas talvez seja por conta da idade, do meu tempo de vida, e eu acostumei a aquilo que Hipócrates ensinou, de que tinha que tocar, de pegar, de olhar, de observar, e na psiquiatria mais do que nunca, porque a psiquiatria tem pouco elemento complementar, e é fundamental a semiologia exatamente a observação e o acompanhamento. Entretanto, a gente vê uma tendência universal, independente da pandemia, da abertura para isso no campo da medicina. A telemedicina, a teleconsulta, não é só o teleevento, vai até a teleradiologia, para você ter ideia, né? Por conta disso, qualquer um profissional pode fazer isso, e nessa época, aí eu tive que consultar o conselho, recentemente, existe uma ação, mas, vamos dizer assim, vamos fazer vistas grossas para quem colocar isso como prática cotidiana, porque a população está precisando. Uma das dificuldades, a gente pensou até na atividade prática, educativa, uma das dificuldades é o paciente do SUS. Sempre vai ter essa estrutura montada, como até as aulas na UFAL não voltaram pelo aluno UFAL, nem todo ter condição de ter internet, de ter, dependendo do local onde está passando a quarentena, ter acesso a as ferramentas que a gente tem. Os pacientes também do SUS são mais difíceis, mas, de um modo geral, o MEMED, que é o aplicativo de digitalização, a assinatura digital, que ultimamente o Conselho de Medicina está tentando se juntar ao Conselho de Farmácia para facilitar o atendimento, já que é uma dificuldade enorme quem usa outros aplicativos, outras plataformas, das farmácias aceitarem. Elas terminam mandando os pacientes voltarem, porque não é para ser daquele jeito. Então, a gente termina usando muito da receita antiga, a receita, no consultório, pede um parente, algum familiar mais jovem, ou o próprio paciente, dependendo da sua condição, passe no horário que não tenha ninguém, para ele pegar ainda no estilo antigo, para facilitar a vida dele. No rede pública, eu não vi ainda. A Vanessa disse que já tem essas ideias no HU, sim, até onde, por exemplo, no Portugal Ramalho, a gente não tem essa ferramenta para que a gente possa utilizar, até porque lá é muito mais que a emergência única, a emergência do Estado, e tá todo o foco voltado para a emergência, com todos os cuidados, teve que parar visita, teve que parar tudo, então tem que ser uma presencial mesmo para o atendimento nessas situações. Eu acho que vou terminar minha vida de médico fazendo atendimento olho a olho, Mário. Vou querer conversar, vou querer saber, pela postura do paciente, se já me ajuda a pensar na conduta, se aquilo tem mais a ver com ansiedade ou com a curvatura do corpo, a desconfiança do paranoico, e todas as situações que podem nos ajudar no diagnóstico, na hipótese que você vai fechar com os outros critérios. Um outro detalhe, a telemedicina também é muito mais aconselhável nos pacientes já conhecidos, nos retornos, nas situações de acompanhamento. A primeira consulta, ela vai ter que ser muito bem
disciplinada, muito bem definida, porque atualmente ela está acontecendo por uma necessidade, tanto nossa, quanto principalmente do paciente, que não quer sair para ir correr o risco em determinados locais de aglomeração, ou de possível aglomeração. Professor Denis, como você falou lá no começo, a gente vê o lado bom e o lado ruim de tudo, né? Eu acho que muito do vínculo se quebra pelo intermédio de um aparelho, né? Infelizmente, muito o nosso instrumento de trabalho da psicologia, da psiquiatria, é o contato direto, é o olhar, entender a linguagem corporal, para do que está sendo estritamente dito. Eu conto muito que eu fazia atendimento a uma paciente que no dia que eu fui dar alta a ela me falou que a questão todinha era que ela era freira e tinha largado o noviciato e não se sentia bem com aquilo. 1 ano de terapia, ela nunca tinha mencionado que já tinha sido freira, que tinha carregado essa culpa por ter largado o noviciato. Então, você imagina que através da tecnologia isso se dá mais facilidade. Agora, também não podemos desconsiderar os fatores positivos, a acessibilidade, a facilidade de dar um monitoramento nesse período de pandemia. A telesaúde tem sido essencial, porque, principalmente para essas pessoas que já vinham sendo acompanhadas, não se perderem, né, nos retornos. Eu tinha retorno, mas teve a pandemia, eu não tive mais retorno, eu não sei como marcar. Então, isso vem como um grande aliado. Tudo tem o seu lado positivo. Agora, que muito se perde, infelizmente, são processos, né? Pois é. Ô, Mário, só fechar isso mesmo, assim, eu só tenho medo, Vanessa, que, assim, como a tecnologia está evoluindo tanto, está crescendo tanto, e a telemedicina instalada, e muita gente faz, independente da pandemia existir, a telemedicina ou qualquer telesaúde, a gente fica com medo de que isso seja estimulado. Eu não quero dizer que não venha a ter resultados magníficos. O Aldir não consegue lidar com isso com o mesmo prazer que ele lida. É a mesma coisa, eu preferia muito mais que isso fosse uma mesa redonda, e quem estivesse escutando a gente estivesse numa plateia e ouvindo e perguntando para a gente. É o Aldenis. Não quer dizer que a tecnologia e o avanço não seja necessário e que todas as que realmente tem, graças a Deus. Pois é, gente. Eu, como cirurgião do aparelho digestivo, em 1990, quando foi introduzida a cirurgia víteo-laparoscópica, eu me lembro perfeitamente, quem nos deu a primeira aula foi o professor Henrique Walter Pinotti, e quando ele fala, olha, se eu tiver com a vesícula inflamada, com problema, pelo amor de Deus, me abram, porque eu não quero ser operado por esse médico. E hoje eu digo assim, pelo amor de Deus, não me abram de forma nenhuma. Aprendam o método e vá fazer por ele, que eu não quero mais ser aberto.